Welcome to Jurassic. パイナップルプル頭ポカポカアホばっか時間を止めるスタンドなんじゃ。Olá, ser humano! Este é o Papo Vazio e eu sou Vinícius Feller, simplesmente um bobo alegre. Oi, este é o Papo Vazio e eu sou a Daniela ou Dani Chan aqui neste universo. Esse é o Papo Vazio e eu sou o Vicentini, um viciado em Aquacola. Muito bom! Gente, o dia de hoje ficará marcado na história da humanidade como o dia em que o Papo Vazio veio ao mundo. Tipo, eu e o Vicentini, quantos anos faz que a gente quer fazer um podcast? Quanto tempo faz que a gente fala disso? E agora, finalmente, Dani Chan surge nas nossas vidas, fecha essa trinca e estamos aqui, dando início a este sonho tão aguardado, tão desejado e empolgados, né? Imagino eu. Eu tô doente, mas eu tô empolgado. A gente tá aqui nesse momento constrangedor que é um primeiro episódio de um podcast em uma realidade, num tempo que a gente tá, que tem podcast à torta direita, e a gente pensa, o que fazer? Como começar? Tudo é mato aqui. Temos um mundo a criar do que será o Papo Vazio, né? Como um todo. Não existe um tema melhor pra gente começar isso, já que estamos no gênese do Papo Vazio, né? Em ir para criações de mundos em geral e a gente comentar e conversar um pouco sobre world building, sobre mundos da ficção, da fantasia, mitologias, realidades fantásticas diversas que nos inspiram, que nos marcaram, que nos empolgam, que seja lá por qual motivo. Ou que nós mesmos criamos, porque tem gente aqui que cria universos. É verdade, eu ia dizer agora. Eu acho complexo. A criação? Sim, bem complexo, eu acho. Me fala um pouco, então. Da complexibilidade? Tipo, da sua relação com o criar. Porque eu sei que todo mundo aqui tem uma veia artística pra algum lado. Como é pra você criar? Eu acho que o único momento da minha vida que eu precisei criar universos e mundos e lugares foi quando eu tentei escrever livros. E eu acho que essa é a minha maior dificuldade, justamente criar esse universo nos livros. Eu tenho muita facilidade com personagens, mas os universos, os mundos, os lugares, o que acontece em tal lugar, no outro lugar, e etc. Isso me confunde um pouco, porque eu quero ir para todos os lados ao mesmo tempo. Eu ia comentar que é exatamente o problema que a Dani Chan tem, é o mesmo problema que eu tenho, que é tentar focar em uma coisa só quando tem muita coisa pra explorar. Quando a gente fez, por exemplo, o 2071, foi bom ter você junto comigo, porque apesar da história ser uma coisa que nós dois, né, pensamos juntos, o universo onde ela se passa, eu sempre ficava tentando encaixar alguma coisa a mais, então a gente ficava nessa discussão de, não, a gente tem que fazer 15 minutos só, não tem o que perder tempo, né? A gente tinha limitações, né? Tipo, tem que ser 2 sets e tal, a gente vai gravar no final de semana. Então, é sempre assim, criar um universo, eu acho que é a maior dificuldade mesmo. E a parte mais legal quando a gente vê um universo que já tá criado é esses detalhes que, tipo, um detalhezinho pequeno que expande o universo de um jeito que você não precisa perder tempo naquilo, mas você sabe que aquilo detalha uma coisa que é maior, sabe? Não, com certeza. E pra quem não sabe, 2071 é um curta-metragem que eu dirigi junto com o Vicentini, a gente também escreveu junto, tá no YouTube, só pesquisar 2071 curta-metragem, a gente fez na época da faculdade de cinema. Eu acho engraçado vocês falarem isso, porque a minha relação com criação de mundos é meio que o oposto, assim, eu tenho dificuldade com personagens. Eu crio mundos com muita facilidade e raças e coisas e realidades e lugares e culturas. E aí na hora do aspecto mais humano, que é o que vai fazer, né, criar essa conexão com quem tá consumindo, seja lá o que seja, eu acho muito difícil. E aí eu queria aproveitar já também e puxar um universo icônico, lendário, que tanto eu quanto o Vicentini trouxemos nas nossas anotações aqui pra mencionar, que é o universo do Tolkien, né? É que assim, não dá muito pra fugir, né, do universo do Tolkien, porque ele é tipo um expoente, né, ele é um cara, assim, ele não é o primeiro cara que criou um universo fantasioso, mas ele é o cara que, tipo, todo mundo que vai criar usa ele como referência, né? Sim, mas é muito legal, né, porque é o que você falou dos micro detalhes, aí como tem as diferentes raças e as diferentes culturas de cada uma dessas raças, tem até, né, a língua deles, com os elfos, com os anões, enfim. Então ele vai para um lado, por ter essa experiência linguística, que é um aprofundamento muito específico. Por exemplo, nós três aqui dificilmente
faríamos isso, iríamos criar uma língua para uma história nossa. Então, e o Tolkien foi super ousado, né? Eu tava lendo que ele criou esse universo porque ele queria criar uma mitologia pra Inglaterra. E eu achei isso bem ousado da parte dele. Porque ele via que os outros países tinham a nórdica, a grega, e a Inglaterra, apesar de ter ali as histórias de Rei Arthur e etc., não tinha algo tão grandioso. E aí ele criou essa mitologia para ser a mitologia da Inglaterra e acabou que virou esse expoente, como o Vicentini falou, né? De fantasia. Que demais, eu não sabia disso. É interessante que o Tolkien, ele é o cara que conseguiu ir na contramão do que a gente tava falando, né? Porque ele realmente, de fato, colocou todos os detalhes, nos mínimos detalhes possíveis em todos os lugares, né? Uhum. Então ele não coloca um detalhezinho que você fala, ah, tem esse negócio aqui, então esse negócio significa que você não preenche, né, o vazio do detalhe. Ele te dá o detalhe, ele te dá a história daquele detalhe, ele te dá o passado daquele detalhe, o futuro, e tipo, ele te dá tudo. Eu acho que isso, inclusive, é um problema quando você vai ler Tolkien, que você tem que estar muito afim de saber tudo daquele lugar, senão você vai, tipo, desistir muito fácil. Eu já vi que falam que se você ler até a página 200, depois você consegue continuar, mas até a 200 você pena um pouco. Eu nunca tentei ler, tô falando o que eu ouvi por aí. Eu já li tudo e eu concordo com essa afirmação, principalmente porque depois que saiu os filmes, né, a gente, na nossa geração, eu acho que é muito mais fácil ter pessoas que começaram pelos filmes, né? E quando você vê os filmes, o Peter Jackson, ele fez várias alterações, vários cortes, adicionou coisas que não tem nos livros, adicionou coisas de outros livros e tudo mais, mas o mais aparente, assim, que você percebe mesmo que ele teve um trabalho ali foi exatamente cortar essas primeiras 200 páginas do primeiro livro, porque é muita coisa que não vai pra lugar nenhum, sabe? É muito tipo, eu vou estabelecer tudo aqui agora, e quando você vê o filme primeiro e aí você vai pro livro, parece que você tá perdendo muito tempo com alguma coisa que, puta, eu já sei como é que isso aqui vai se resolver, porque, né, como se resolvem as coisas é bem parecido entre o filme e o livro, então meio que parece que isso aqui é desnecessário, sabe? Tipo, se não tá no filme e isso não vai pra lugar nenhum, sabe? Parece que não vai pra lugar nenhum no livro também. Eu tentei e não consegui, então eu sou atestando. Mas você chegou até a página 200. Não. E é bem maçante mesmo, tipo, a escrita dele é muito maçante, então é um negócio que realmente, assim, quando eu li eu tava muito na pira de Tolkien, então eu me esforcei muito, foi difícil, e, tipo, hoje em dia eu não leria de novo, provavelmente, não teria essa vontade de ler de novo. E ele, inclusive, não é um cara que consegue criar personagens muito cativantes, né, eu acho que o filme, inclusive, ajudou nisso, a escolha dos atores, né, o roteiro em si do filme. Então, se você gosta muito do universo do Tolkien, vale a pena ler o livro, vale a pena se esforçar nessas primeiras 100, 200 páginas, que é difícil, porque depois vira um negócio absurdo mesmo, vira um negócio incrível. Só que ele não te apresenta personagens que, tipo, puta, quero seguir esse Frodo aqui, olha que personagem legal. Ele é meio, sabe, meio apático, assim, no livro. Mas aí, será que isso não tem a ver, então, com o fato de que ele quis realmente focar na construção de mundo e meio que cagou um pouco pros personagens, talvez? Só ele, tipo assim, os personagens estão lá mas o personagem principal é o universo que ele criou. Ah, com certeza. Porque os personagens não chegam nem a ser, tipo, arquétipos, assim. Eles meio que são, tipo, preciso que essa pessoa vai desse lugar pra esse lugar. Aí existe essa pessoa que vai fazer isso. E é isso. Uhum. Aí, claro, tem toda a história, tipo, tem a história de superação, o Sam é um personagem muito legal, assim, quando você chega lá no final e vê o que ele faz, é muito legal. Mas não é um autor que se preocupa com desenvolvimento de personagem, de você, tipo, você se importar muito com eles. É mais assim, o mundo vai acabar se a gente não destruir esse anel. Então é um perigo muito urgente e essa é a desculpa pra gente seguir essa galera, sabe? Não tem uma coisa que assim, porra, eu quero seguir esses personagens, eu quero saber como eles vão resolver esse problema, na verdade. Eu já acho que é o oposto um pouco de puxando pra um autor um pouco mais atual, que é o George Martin. Eu acho que ele constrói muito bem e com muita riqueza todos os personagens do universo que ele criou. Não à toa, os livros dele cada capítulo é um personagem narrando pelo ponto de vista dele algum acontecimento, Exatamente. né? Então ele realmente tá preocupado com o personagem mais do que com a narrativa, assim. Sim, e o Martin parece que o mundo vai se desenvolvendo, tipo, os personagens, você sente que que são a principal coisa, e o aprofundamento, a complexidade, e, tipo, eles são muito interessantes todos, a forma que ele escreve. E o mundo, tipo, o Westeros, você vai entendendo gradativamente conforme as coisas vão acontecendo. Uhum. Que é um oposto, traçando esse paralelo aqui, Martin e Tolkien, né? Porque o que me cativa no Tolkien, justamente, anotei pra falar dele aqui, mesmo não tendo lido, mesmo não gostando muito dessa forma que ele faz,
por causa do Silmarillion especificamente, que aí sim é uma coisa que me pega, porque é ele literalmente tipo, escrevendo como se fosse sabe, a criação do universo de uma forma bíblica, assim. E aí eu acho fascinante como até nisso existe a criatividade dele de brincar com aquela questão da música. Tipo, né, a criação foi feita através de uma música, e aí a melodia cria as montanhas e os rios e não sei o quê, e o demônio da história, que é o Melkor, que acaba se tornando Morgoth, que é o Lúcifer, né, dele, ele tá dissonante com a música, por isso que acaba sendo criado as coisas malignas do mundo. Então, isso eu acho muito fascinante, que é o que eu gosto de fazer também, criar de forma, né, essa mitologia por trás das coisas, que o Martin é uma coisa que é muito sutil. Você sabe, né, de lendas, de coisas do mundo, mas ele não tem explicado em algum lugar que você possa ler, até onde eu sei. Tipo assim, qual que é a criação do universo dele, de fato, de uma forma, seja divina ou científica, tipo, como surgiu aquele mundo? Isso não parece que não é tão importante quanto é pro Tolkien. Mas, não, eu concordo. O Martin, eu acho que é interessante porque ele dá dicas de algumas coisas místicas que ele não tá preocupado com isso, ele só quer usar como desculpa também, né? O fato de, tipo, as estações não são, tipo, um período do ano que tem essas estações. Quando o inverno chegar, ele vai ser longo pra cacete, porque a gente teve muito tempo sem inverno agora. Então tem uma coisa mística, assim. Então é legal porque te deixa curioso, apesar de não ser o ponto principal, assim, da história, sabe? Esse negócio do inverno é muito legal, porque a gente ouve a frase, né? Winter's coming desde a primeira temporada, desde o primeiro livro. Esse inverno que eles falam, que vai ser um inverno terrível, ele tira isso da mitologia nórdica, muito provavelmente. Ele usa muito, né, o Martin, mitologia nórdica, mitologia grega também. E esse inverno, ele tem um nome em irlandês, que eu não vou me arriscar a falar aqui. Mas na mitologia nórdica ele tem duração de 6 invernos normais. Então é como se fosse um presságio muito ruim. Uhum. Isso é muito interessante, porque os dois autores que a gente tá citando aqui se inspiram muito na mitologia nórdica, né? Mas o Tolkien se inspira muito no cristianismo também, que é uma coisa que quase ninguém fala. E tem gente que acha que não. Não, quem acha que não tá maluco, pô. O Senhor dos Anéis é literalmente, tipo, é mitologia nórdica com o cristianismo na sua cara, assim. Não tem. Eu acho que é porque tem todo esse rolê de que na época do Tolkien também tinha o Lewis, né? Que ele tava fazendo Nárnia. E Nárnia é muito, tipo, cristianismo, Muito. sabe? Não tem nem como fugir. Então provavelmente ficou, tipo, o Tolkien tem um pouquinho de cristianismo comparado com o Lewis, que é só cristianismo. Sim, faz sentido. Eu vi até que ele se arrependeu depois de ter criado os elfos, de ter colocado o nome de elfo. O Tolkien? Aham. Eu não sabia disso. Eu pesquiso, meu filho, eu pesquiso. O Silmarillion que eu comentei fica muito evidente, né, que realmente tem essa criação do cristianismo, né, como mencionei, tem o Lúcifer da história, tem o Deus, os anjos e tudo mais. Mas ainda assim, tipo, é legal que a nórdica também é esse link que tanto o Martin quanto o Tolkien também bebem, porque é realmente uma mitologia fascinante, assim, né, a nórdica. Até anotei pra trazer ela pra gente comentar um pouco também. O negócio que você falou do inverno, se eu não me engano, na mitologia nórdica, o inverno é o que precede o Ragnarok, que é o fim do tempo. Exatamente. Eu tô com isso mais fresco na memória por causa do God of War Ragnarok, que saiu ano passado. Vicentino acho que jogou, né? Joguei até certo ponto e aí eu cansei. Tá. Que tem essa questão do inverno. Então, e isso aí a gente volta pra Game of Thrones de novo, porque o Ragnarok foi a guerra entre os deuses, né? E o mundo enfraquece e passa a ser governado pelos gigantes de gelo. Eles que dominam por um período. Aí faz a ligação de novo com os White Walkers de Game of Thrones e tudo mais, que é mais uma referência do norte. E isso é uma coisa que eu fico refletindo às vezes também. Beleza, a gente tá falando desses caras que se inspiraram na mitologia nórdica. Mas aí a mitologia em si foi construída, né? Sentini tava até conversando ontem com a gente, falando lá de mitos que vão sendo colados. E a mitologia se cria através de vários contos e mitos diferentes, né? De criações diferentes. Mas eu acho isso daí, tipo, acaba virando uma fonte para outros criadores beberem dessa fonte e criar seus próprios universos, como se fossem temperos de uma culinária que eu vou criar aqui. Tem a mitologia nórdica é um tempero, a mitologia grega é um tempero. E aí a gente vai. E isso eu acho fascinante também, imaginar como é que isso foi construído, como é que esses links foram sendo costurados.
quem exatamente, em qual momento escreveu, sei lá, os contos de Odin? E aí um outro pra falar de Thor e a relação entre esses dois. E aí vai, enfim. Então, geralmente isso era pra explicar o mundo, né? Então, mas eu acho fascinante. Eu também acho. Isso daí que você falou, de que isso vira, tipo, tempero pra pessoa, tipo, como se fossem fontes que as pessoas vão pegando ali um pouquinho pra criar suas próprias histórias e mundos e etc. É engraçado pensar que o Tolkien fez isso e hoje ele também se tornou uma fonte onde as pessoas pegam referências dele pra fazer. Então é tipo uma coxa de retalhos que vai virando, né? Mas eu acho que uma coisa interessante aí que o Vinícius puxou, inclusive, que é esse negócio de que, tipo, as mitologias, né, mitologia nórdica, mitologia egípcia, grega, elas vêm, como a Dani Chan comentou, né, maneiras de tentar explicar o mundo, né? Por que tem relâmpago no céu, por que chove, por que o sol nasce, etc. E isso vai de boca a boca, né? Vai seguindo, assim, é uma cultura de contar a história pros seus filhos, né? Vai passando, assim, de geração para geração, até alguém começar a escrever isso, né? Então, assim, não tem a pessoa que sentou e escreveu a mitologia nórdica, né? É um compilado de explicações do mundo. Então, isso é muito fascinante mesmo, porque é legal de ver que em diferentes partes do mundo, as pessoas meio que chegaram nas mesmas conclusões em relação a Deus, assim, né? Tem, tipo, o Deus do sol, tem o Deus da chuva, e ele faz isso, o trabalho dele é esse. E aí a diferença é que, tipo, o nome do Deus do sol na mitologia egípcia e na mitologia grega não é o mesmo nome, mas eles meio que são a mesma coisa, porque as pessoas em diferentes lugares totalmente distantes e diferentes e sem, tipo, sem poder se comunicar, elas pensaram meio que no mesmo jeito de explicar aquela coisa. Isso é muito legal. A minha brisa era relacionada ao momento desse start, assim, sabe? Tipo, regredindo na história do planeta, que grupo ou que pessoa, sabe? Que pessoa que é essa primeira figura que olha pro sol e pensa: Deus do Sol. Era mais uma brisa mesmo, tipo, não tem uma resposta pra isso, mas de entender que essa figura aqui, entendeu? Então, mas é interessante que a maioria desses povos que a gente tem acesso agora, a primeira coisa que eles pensam é uma coisa sobrenatural de fora daqui que tá comandando isso, né? E eu acho legal que sempre tem o negócio meio que do super-humano, né? Tipo, do Deus, tipo, é sempre uma entidade, nunca é algo só natural, só da natureza. Como eles não tinham a ciência, né? Eles sempre se espelhavam, né? Exato. Então, tipo, tinha que ser um ser como eles, que era a referência que eles tinham, só que superior e poderoso. Sim. Por exemplo, eles viam uma árvore crescer, eles não associavam, tipo, se a árvore cresce, a água cai do céu, é a mesma coisa. Uhum. Exatamente. É dar consciência pra natureza, né? Atribuir forma e consciência pras coisas. Isso é muito interessante mesmo. E você falou um negócio de, tipo, o primeiro homem que pensou, olhou pro sol e falou, Deus do sol. Isso me remeteu logo pro Mad Max, né, que eu queria trazer aqui, inclusive, que nesse filme novo agora da Furiosa, tem lá o homem da história, né, o historiador. Eu não sei como é que ficou em português, mas ele é o History Man, né, que ele é o cara que traz a história do mundo prévio ao apocalipse. Só que de uma forma bem fantasiosa também, né? Que ele fala do motor lá da moto como se fosse uma coisa mística, não é uma coisa mecânica que a gente criou e, tipo, sabe? É uma coisa mais, assim, a gente tem que venerar isso aqui, né? Tanto que no Fury Road já tinha mais ou menos essa ideia de que eles veneravam o V8 e tudo mais. E é legal isso, porque, assim, o Mad Max é muito estranho, porque no Fury Road rolou um pouquinho de meio que um reboot, né? Meio que um retcon, né? Como dizem por aí. Porque não dá pra saber exatamente quando isso aconteceu, né? Quando é que o mundo acabou de fato. Porque não dá pra saber se o Max, por exemplo, primeiro que não dá pra saber a idade dele, mas ele não é muito velho. Então não dá pra saber exatamente se ele existia nesse mundo prévio ou se o mundo já tinha acabado bem antes disso. Porque às vezes parece que acabou há pouco tempo, às vezes parece que acabou há muito tempo, as pessoas não lembram mais. Mas eu acho que isso é interessante, porque isso meio que indica que o mundo foi acabando, não é que ele acabou de uma vez, né? Eu entendo assim, foi gradual. Então eu acho isso é aquele exemplo que eu falei no começo, que são detalhes pequenos que você não, o autor, né, no caso, não expande nisso, mas ele te deixa a dica, e aí você preenche com a sua imaginação. Tipo, por que será? Porque provavelmente nesse território aqui acabou primeiro, então as pessoas esqueceram mais aqui. E eu também entendo que, tipo, como cada filme tem um narrador, né? Tipo, o Fury Road tem o Mac, mas eu acho que, se não me engano, no 2 é o menininho lá, selvagem. E nesse parece que é o History Man, né? Que narra. Isso. Soa também como se fossem contos desse mundo, como se cada filme tivesse em níveis diferentes, esse tom de fábula que o Furiosa é o que mais tem, que tem a ver com essa questão do tempo também, né? Você falou que não dá pra entender direito a idade do Max, mas parece que cada filme é uma ótica diferente de alguma passagem de algo que rolou em algum canto com essa figura Max, que agora muda pra figura
Furiosa, trazendo nessa relação de tempo e pontos de vista e não saber de propósito algumas coisas, ajuda a preencher esse universo. Eu até estava vendo ontem um vídeo de um cara comentando que ele tem uma interpretação pessoal que, pra quem não sabe, o vilão do primeiro Mad Max é interpretado pelo mesmo ator que faz o Immortan Joe no Estrada da Fúria. Ah, é isso que eu ia perguntar, porque eu não assisti, né? Eu só assisti esses 2 últimos aí. Eu não sabia se o vilão sempre tinha sido esse Immortan Joe ou se tinha tido outros. Então, cada filme tem o seu vilão, mas o ator que faz o primeiro Mad Max de todos é o mesmo ator que faz o Immortan Joe. E aí esse moço comentou que a interpretação que ele tirou disso é que em nenhum momento o Max vê o Immortan Joe no Estrada da Fúria e como ele escuta falar sobre essa figura, esse cara que é um monstro, ele coloca na cabeça dele, nesse recorte Mad Max Fury Road, que é, como eu falei, tipo, são fábulas diferentes, a imagem do maior monstro que ele conheceu, que é o cara que mata a família dele. Caraca, isso é bem legal. É muito legal, né? Porque é tipo, como se o cara interpretou de uma forma poética, porque o ator é o mesmo. Sim, porque enquanto você tava falando isso, eu já tava achando que ele ia falar que, é o mesmo personagem, que ele voltou, ele não morreu na verdade, ele usa aquela máscara porque ele tá desfigurado, aí eu ia achar meio... Assim, eu acho que é legal que, já que a gente tá falando de criação de mundos, às vezes a gente mesmo assistindo ou lendo alguma coisa, a gente cria um mundo de acordo com o que a gente interpreta, né? Então tudo bem, deve ter gente que assiste e pensa que, é o mesmo cara, é o mesmo personagem, porque isso. Eu não acho que isso é bom narrativamente, mas você pode ter essa interpretação. Mas essa interpretação de que o Max, na cabeça dele, né, associou o cara que matou a família dele com esse cara que é o pior vilão opressor agora, é uma interpretação muito boa mesmo. Porque esse filme é o que é narrado pelo Max. Exato. Então é como se esse recorte, esse conto, fosse contado por ele. Sim. Então ele preenche as lacunas. E eu achei maravilhoso. Mas aí você falou uma coisa legal também, porque a gente tava falando de Tolkien, de Martin, agora do George Miller criando Mad Max, e a gente preenche coisas das mitologias, desses mundos criados, mas muito dependendo das brechas que quem cria deixa pra gente também, né? Eu acho meio difícil você interpretar coisas no Tolkien, por exemplo, que detalha tanto, que tudo que você tiver dúvida, de certa forma, meio que tá lá. Enquanto o Martin, a gente já brincou aqui, né, que tem as provocações que ele só coloca e você imagina essa fantasia. O George Miller é a mesma coisa. Então, às vezes, não criar demais, ou criar, mas não contar demais, agrega pro mundo que você tá criando, né? Não, com certeza. Inclusive, eu vi uma entrevista do George... Você falou George Martin e George Miller, e agora minha mente bugou aqui qual dos dois George eu ia falar. E eu percebi que se você chama George, você tem muita capacidade de criar mundos, porque tem o George Lucas também, né? Mas eu vi uma entrevista do George Miller falando sobre a criação do universo de Mad Max e tudo mais. Ele tem um livro lá que ele explica várias coisas legais. Mas uma coisa interessante que ele falou é que o cara perguntou, né? Se eu perguntar pra você o que o Max tá fazendo enquanto a gente tá assistindo Furiosa, você sabe dessa história? E o George Miller falou, quando eu crio um universo, eu preciso saber tudo que se passou nesse universo. Então, no filme Furiosa, o que tá passando em Furiosa, eu sei exatamente o que o Max tá fazendo, eu sei exatamente o que aquele cara da guitarra tá fazendo, e eu sei toda a história daquele cara. Por que aquele cara cego, como é que ele conseguiu sobreviver nesse deserto sozinho, cego? Por que ele gosta de guitarra? Por que ele sabe tocar guitarra? Então, assim, é uma coisa que provavelmente a gente nunca vai saber. A gente nunca vai ver um filme do cara da guitarra do Mad Max. Mas o cara que criou o universo, ele sabe exatamente qual foi o ponto, tipo, o primeiro ponto da vida desse cara até ele chegar ali no exército do Immortan Joe. Por que ele é o cara da guitarra e tudo mais. Então, de fato, assim, eu acho que quando a gente lê One Piece, por exemplo, apesar de ter muita coisa que a gente sabe que o Oda mudou pelo caminho, assim, que ele pensou depois, a gente sabe que, tipo, o universo em si, a história, tipo, por trás de tudo, ele sabe desde sempre. Então é uma coisa que mesmo que ele não vá falar toda a história, ele sabe daquela história, né? E por isso que o One Piece é tão bem conectado, assim, né? Porque ele criou um negócio que é muito bem pensado desde o começo. Exatamente. Aí a gente volta lá pro começo da conversa, da dificuldade de criar mundos, pelo menos pra mim. Você praticamente tem que criar um universo inteiro, que é o que faz sentido na minha cabeça. Eu acho que é isso que funciona. Já até conversei com o Vinícius sobre isso várias vezes, que antes de tentar criar uma história, principalmente quando tem um universo, quando tem um mundo, quando tem várias regiões e povos e etc., a ideia é justamente tentar criar esse universo inteiro primeiro e depois se aprofundar na história mesmo que você quer contar. Então, tipo, realmente fica muita coisa de fora que só a pessoa que criou aquilo sabe. Eu acredito que
O George Martin deve ter ainda muita coisa que, se ele quiser escrever mais 30 livros, ele consegue e a gente nem faz ideia. Eu quero ver ele escrever mais um livro só, mas Se fizer mais um, eu já tô feliz. Mas, então, é interessante isso, né? Porque a gente pega Star Wars, por exemplo, que eu lembrei agora do George Lucas, ele nem tava na pauta, porque Star Wars caiu tanto em desuso hoje em dia que a gente nem pensou nisso. Mas Star Wars também é um universo que, assim, você percebe que teve um certo... Uma certa ideia ali, né, do que estrutura esse universo, como é que ele funciona, mas a partir do momento que já não era mais o George Lucas fazendo, desandou completamente, né, assim, eu gosto muito de alguns filmes aí que não são do George Lucas, mas a maioria das pessoas, né, pra, tipo, o consenso geral é que Star Wars sem o George Lucas não funcionou, as pessoas não gostam, né. Eu também queria pegar um pouco essa questão que a Dani trouxe de voltar pro começo da conversa, que a gente comentou das criações de uma forma pessoal, porque essa questão do filtro, do que você conta e do que você não conta, mesmo que você tenha criado tudo, é um dos maiores problemas que eu sofro na minha vida. Eu queria muito encontrar essa maturidade narrativa de saber o que tira fora, sabe? Porque eu sempre acabo entrando numa espiral de querer... Eu quero contar a história, um exemplo aqui, de uma casa que fica em cima de um graveto gigante no meio do mar. Você vai criar exatamente o que aconteceu para o mundo estar desse jeito. Só que eu quero contar a história para ser quem vive nessa casa. E eu acabo sempre entrando na espiral de querer contar quem é Deus dessa realidade, sabe? Aumenta tanto a escala que eu não consigo ficar na casa. E eu fico puto com isso em mim. Só um desabafo mesmo. Eu acho que você deve criar Deus, mas não necessariamente colocar ele nessa história da casa. O que dói é isso. Eu sei que tá lá, eu falo, mas ninguém nunca vai saber. Eu não consigo ter essa maturidade. Mas é aí que tá, você não tem que pensar assim, você tem que pensar assim, beleza, eu tô criando esse universo inteiro, neste livro ninguém vai saber, mas no próximo vai ser só desse Deus aqui. Pra me iludir, né? Porque, tipo, às vezes não vai ter um próximo. Sim, mas é o trabalho mental aí, psicológico, que a gente faz com a gente mesmo. Talvez não ter o próximo seja até melhor, porque daí você não vai falar mesmo desse Deus, mas você pelo menos colocou essa limitação em você de não desviar o que você queria contar de verdade no primeiro por causa disso. Mas assim, você, entre nós três, você é a pessoa que tá mais ativamente criando um universo agora, porque você escreveu numa HQ agora, sua. Então você lida com isso, tipo, em todos os capítulos que você pensa no roteiro, você pensa, puta que pariu, isso aqui é muito legal o que eu criei, mas não cabe aqui. Como é que eu vou fazer pra não colocar isso aqui? Você acha que às vezes você dá uma falhada e coloca mesmo assim? Como é que você enxerga? Não, acho que inevitavelmente vai acabar aparecendo, mesmo que não seja o propósito daquele capítulo, a história meio que já foi pra coisas grandiosas, assim, né, de criação, do criador, de deuses e até de forma metalinguística da minha figura como aquele que cria essa história. Então a escala sempre aumenta, não consigo colocar limites como Martin faz. É até aqui, ó, que precisa ir esse universo como informação, como o George Miller também faz brilhantemente, porque o não saber vai agregar pra essa história. Eu não tenho esse filtro nem fudendo. Mas aí, como é que você lida com isso? Eu choro, É um bom começo. eu reconheço que não sei lidar, choro e chorando alivia. E a partir disso, eu converso com pessoas, tento ouvir opiniões. Vocês têm me ajudado muito nesses capítulos, né, recentes. Inclusive, você falou da HQ aí, pra quem não sabe, eu tenho a minha HQ, um jabá pessoal aqui. O Sonho do Bobo Alegre no Tapas. No site do Tapas. Não é o Sonho do Bobo Alegre no Tapas. O Sonho do Bobo Alegre. Pareceu muito que era o sonho do Bobo Alegre do Tapa. Seria incrível. Leiam que é muito boa. É bem legal mesmo. Obrigado, meu amor! Oh, de nada. Mas você acha que, quando você pensa, tipo, logicamente nisso que a gente tá falando, você acha que, tipo, esses autores que a gente citou até aqui, eles te ajudam nisso? Porque você sabe, por exemplo, aí que o George Miller tem toda essa história da cabeça dele que ele não vai colocar no filme. O Oda tem toda uma história também que talvez ele até coloque, porque o Oda é maluco. Mas, por exemplo, todo esse lore que a gente tá descobrindo agora sobre Joy Boy, sobre essas coisas assim, até, sei lá, mais da metade da história, isso não era nem citado. A gente nem sabia que existia a possibilidade de existir um cara que chamava Joy Boy. E agora essa é a coisa mais importante da história. Você acha que, tipo, você consumir essas obras e ver o jeito que esses caras lidam com isso ajuda você a também ter um pouco mais de paciência? Ou você pensa assim, puta, o Oda podia ter falado isso desde o começo, que ia ser muito mais legal, e por isso eu quero fazer isso agora e falar tudo. Eu não sei se eles ajudam, porque quando começa a revelar de fato as coisas, sempre são os momentos que mais me cativam na história. Tipo, nossa, que da hora essa criação, e esse negócio que aconteceu, e essa divindade, e esse vilão, esses elementos dos mundos, é o que me arrebata.
isso me inspira a criar novas coisas. E na hora que eu crio, eu não consigo manter elas escondidas por muito tempo e acabo revelando elas rápido, porque eu quero botar pra fora, tipo, nossa, olha, eu criei isso daqui por causa disso aqui que eu bebi, que me inspirou tanto. Então eu não sei se eles ajudam necessariamente. Tipo, Mad Max, eu acho fascinante o fato de não ter as informações. O Martin também, eu acho fascinante o fato de não ter as informações. Mas eu queria saber as informações. Eu fico um pouco frustrado de saber, tipo, não, faz bem pra história, beleza, o cara não conta e isso agrega. Mas eu que pelo menos lança um livro à parte contando tudo. Eu quero saber tudo. Entendi. Você tem essa angústia aí de querer saber as partes que você não sabe. Isso, e por querer saber, provavelmente quando eu crio, também quero falar. Certo. E não consigo podar isso aqui. Tipo, ou eu crio e falo, ou não crio. Entendi. E pode gerar lacunas por parecer que tá mal criado. Eu vou só criar mundos e passar pra vocês criam as histórias dos personagens. Olha aí, ó. Perfeito. Combinado. A minha interpretação hoje em dia é muito diferente. Não interpretação, né? A minha percepção hoje em dia é diferente disso que você falou. Mas já teve uma época, por exemplo, o Tolkien, quando eu era mais adolescente, assim, e quando eu tava começando a ler coisas, tipo, a expandir, assim, obras literárias e tudo mais, o Tolkien era meu autor favorito de longe, assim. É o cara que eu achava mais foda, porque puta que pariu, olha tudo que ele escreveu, olha todos esses detalhes, olha todas essas coisas que ele pensou. E, assim, eu ainda admiro muito ele ter pensado em tudo isso e ele ter criado tudo isso, e é muito foda, não tô falando que não é. Mas, ao mesmo tempo, hoje em dia, eu acho que perde um pouco a graça, isso de eu saber tudo, sabe? Isso de, tipo, se eu tiver uma dúvida, se eu quiser, por exemplo, eu não consigo interpretar que o mesmo ator lá do Mad Max é o mesmo ator porque o Max associou o maior monstro que eles estão falando sobre com o cara que matou a família dele. Eu não posso fazer isso com o Tolkien. Porque qualquer coisa que eu tentar interpretar pessoalmente da obra do Tolkien, vai ter uma carta dele que ele mandou pro filho em 1912 explicando aquilo, sabe? Mas peraí, mas o fato dele já ter morrido não te conforta você ter todas as Ó, respostas? essa frase ficou muito boa. O fato desse velho já ter morrido não te conforta. Então, eu não sei se me conforta. Eu acho que é um meio que um paradoxo, porque talvez se não tivesse, eu ia querer muito que tivesse. Mas agora que eu tenho, eu preferia ter coisas que eu poderia eu mesmo pensar, sabe? Ninguém nunca tá satisfeito com nada. Ninguém nunca tá satisfeito, essa é a verdade. Mas ao mesmo ponto, ó, ao mesmo tempo, eu queria entender um ponto aí de vocês dois. Eu acabei comentando aqui, né, que tipo, esses grandes negócios por trás dos universos, geralmente é o que me cativa no universo, não na história em si. Tipo, Mad Max e Game of Thrones, eu sou fascinado por esses dois universos e não tem muitas respostas, mas beleza, as histórias são fascinantes ainda assim. O Tolkien, eu sou fascinado pelo universo dele especificamente, porque tem as respostas. Eu queria entender de vocês conseguem classificar exatamente, tipo, o que... Tipo, qual que é a fórmula de um universo que cativa vocês? O que precisa ter ali? Você fala, nossa, esse universo me arrebata. É isso aqui que eu amo. Mapas. Mapa? Mapa. Mapa. Eu gosto de visualizar o negócio. Se tem mapa, eu falo, putz, esse negócio deve ser bom. Tem um mapa. Nossa, Danichan, você tem que ler One Piece, viu? O que mais tem é mapa. A própria Nami. Mas eu acho... Eu não sei se isso vai responder a sua pergunta, porque você tá perguntando do universo em si, né? Não da narrativa. Porque o que mais me cativa em tudo que eu vou ler, ou assistir, ou jogar, ou seja lá o que for, é sobre o que eles estão querendo falar, sabe? Tipo, qual que é a temática dessa história, entendeu? Mas isso não tem muito a ver com o universo em si, sabe? Tipo, você consegue contar uma história sobre a mesma temática de One Piece fora do universo de One Piece. Então isso não é necessariamente coisa do universo. Provavelmente, em questão de universo, seria esses detalhezinhos, essas peculiaridades de que me deixam curioso do porquê que chegou nisso, por que tá assim, por que isso acontece, por que existe um cara no Mad Max que é o Smack lá, que é o carinha que... Eu não sei nem explicar o que ele é. É aquele cara que fica seguindo o Demento, sabe? Ou, por exemplo, um exemplo melhor, os Warboy. Eu não preciso saber a mitologia dos Warboy, sabe? Eu não preciso saber se todos esses caras são filhos do Immortal Joe, ou se eles são só garotos daqui e ali, que foi, tipo, entrando na religião dele. Eu não preciso saber como é que ele fez essa lavagem cerebral toda. Eu não preciso saber como é que ele arranjou tanta água. Eu só gosto de saber que ele tem isso e, de alguma forma, eu consigo pensar em como é que ele chegou ali, como é que esses Warboys se
se criaram, por que eles enxergam esse cara como uma divindade. Então eu acho que a falta de profundidade, às vezes, me cativa um pouco mais. Desde que seja uma coisa muito criativa, sabe? Tipo, os War Boys, eles são uma coisa muito impactante quando você vê ele pela primeira vez. Tipo, tem esse bando de cara branco, careca, desnutrido, Half-Life, né? Que eles falam que eles vão morrer logo. São meus personagens preferidos. São meus personagens preferidos também, porque é muito interessante de você tentar imaginar como é que chegou nessa estruturação de sociedade, sabe? Então, provavelmente, a minha resposta é Mistérios. Tipo, Mistérios é uma coisa dentro de um universo. Ele te dá uma dica de que existe uma coisa maior ali por trás e você se vira pra descobrir, sabe? Uhum. Então, quando contam, os criadores te perdem. Depende, porque assim, é o que eu falei, o Tolkien hoje em dia me irrita um pouco, mas o Oda, por outro lado, quando ele conta tão bem e, tipo, a explicação dele é tão melhor do que eu poderia imaginar sozinho, que eu prefiro que ele me conte. Até porque o Oda é um exemplo que eu sei que o mistério é o que te irrita. Porque você quer saber das coisas e o cara não fala. Mas na verdade o que me irrita é o tempo, que daí é outro episódio de podcast. Porque o mistério me faz continuar lendo, é o que eu gosto, sabe? O que me irrita é que eu tô lendo desde 2007 e o cara continua criando mistérios e não respondendo nenhum. É que é em tempo real, né? Vocês estão acompanhando em tempo real. Então, acho que essa falta, tipo, esse mistério alimenta mesmo você querer continuar acompanhando. Não, com certeza. Inclusive, eu falo isso pra todo mundo que vem falar comigo. Tipo, puta, queria ler, mas não dá. 1000 episódios, não sei o quê. Eu sempre falo, cara, esses mesmos 1000 episódios eu li. Então dá. Aí a pessoa fala, não, mas você começou lá atrás, não sei o quê. Eu falo, então, faz a mesma coisa. Você não precisa ler 1000 episódios em um mês. Porque você vai perder, a gente tá entrando em outro assunto também, mas você vai perder muito daquele universo, muito dos mistérios e muito da narrativa e muito do que faz One Piece ser tão especial se você ler tudo de uma vez e não aproveitar, sabe? Se você não passar um tempo tentando, puta, quando é que esse personagem vai voltar? Quando é que essa coisa que ele plantou aqui vai se resolver no futuro? Se você vê o episódio, tipo, sei lá, o episódio 15 hoje e semana que vem você já tá no 200, não tem muita graça, sabe? Você, tipo, tá vendo muito rápido um negócio que você devia aproveitar melhor. Com certeza vai perder detalhe. Não dá, não. É igual série. Eu sinto isso quando eu maratono uma série em 2 dias. Parece que eu já nem lembro mais o que eu tava assistindo. Eu termino e falo, nossa, nem lembro mais a história dessa série. Vi ontem. Mas sobre esse negócio do que me instiga, eu acho que eu sou um pouco contrário do Vicentini. Tipo assim, vou pegar o George Martin, que acho que é um dos universos que eu mais gosto. Eu não acho que ele explica tudo também, se você for pegar ali as Crônicas de Gelo e Fogo, a própria série, enfim. Só que ele construiu um universo com muita estrutura. Tipo, as famílias têm as histórias do passado e tudo se conecta, não fica ponta solta. O fulaninho de 3.000 anos atrás que ele menciona no livro 1, depois tem a história dele lá pra frente ou em um outro livro. Isso me instiga, porque eu penso assim, se você vai construir um universo, você faz direito, meu filho. Não faz meia boca, não. Não vai deixar tudo desconectado, não, que aí eu vou ficar irritada. Não venha fazer Star Wars. Ela é brava. Por favor, ninguém precisa. Não, mas eu concordo com o que você falou, porque eu acho que o que é legal do George Martin é que ele consegue ser extremamente realista num universo fantasioso. Porque, beleza, tem dragão, tem o inverno que é eterno lá, que demora muito tempo, tem os White Walkers, tem todo esse negócio místico, tem magia, né? Tem gente que morre e volta, tem várias coisas de magia. Mas a complexidade do realismo que ele coloca, que é isso que você falou, né? O jeito que ele conecta tudo, às vezes é até difícil de ler, porque você tem que lembrar que, tipo, tem personagens que têm o mesmo nome, porque isso é real no mundo. Existem outras pessoas que chamam Lucas, não sou o único Lucas no mundo. Exatamente, tipo o Bran, que é o filho lá do Ned, e o Bran, que é o... começou tudo lá. O que construiu, né, a muralha. Sim, exatamente. E aí, tipo, ele faz... Você tem que se esforçar pra entender esse mundo, e ele parece muito que é um mundo real, porque tem todos esses detalhes. Pelo menos tem uns epítetos que ajudam às vezes, né? Tipo, Bran construtor. Epítetos é uma boa palavra. É uma boa palavra, né? Ele jogou no Google agora, uma palavra chique para falar. Sim, e por um acaso ela casava com o momento. É uma boa construção de frase essa. Uma coisa que eu costumo dizer muito é que os mistérios unem as pessoas e as respostas separam elas, né? Tipo, tem vários exemplos. O One Piece é um exemplo claro que a gente vive agora. Tem Lost no passado, sabe? Tipo, quando você tiver a resposta, como tudo na vida, vai ter gente que vai gostar e gente que não vai gostar. Enquanto ninguém sabe a resposta, a galera tá unida. Ah, com certeza. Então, às vezes, é inteligente você não dizer uma coisa, mas também, se a história acabou e você não disse as coisas,
também pode gerar revolta, porque tipo, a história já acabou, então é uma coisa muito complexa e vai muito do que você falou lá atrás. Tipo, qual que é a mensagem que quem tá contando essa história quer contar, né? Porque não necessariamente é uma regra isso, mas muitas vezes se pensam, que mensagem eu quero passar? E aí isso vem antes de criar um mundo. E que mundo eu crio para depois criar os personagens para levar essa mensagem que inicialmente é o que eu queria passar? Tem gente que não faz isso. Eu acho que talvez isso seja a coisa mais difícil, né? Porque você não cria um mundo só por criar um mundo. Você cria um mundo que ele tem que ter exatamente as especificidades de como que as coisas que se conectam lá dentro passa essa mensagem, né? Sim, mas o Tolkien, ele queria criar as línguas. Então ele cria um mundo para ter respaldo para as línguas que ele queria inventar. Sim. Não tem uma mensagem exatamente. Tem, beleza, a clássica batalha do bem contra o mal e não sei o quê. Mas não é muito sobre a mensagem. Ele é sobre o mundo. O Martin é sobre, talvez, a podridão humana e a ganância. Exatamente. Foi o que eu falei. O objetivo principal dele era criar uma mitologia para a Inglaterra. Uhum. Então o Tolkien, eu sinto que ele é 100% a construção do universo dele. Tem coisas que ele planta, tipo, isso pode ser uma coisa que a gente não tem, ó. Encontramos uma resposta aqui de alívio. Ele fala de eras futuras que nunca foi escrita, né? Tipo, tem a volta do Morgoth, tipo, no fim dos tempos, não sei o que ele tá, tipo, trancado num lugar que, tipo, um vazio, não sei o que, ele vai voltar um dia, que é uma profecia que existe. E isso não existe. Nenhuma narrativa que conta isso. Então são coisas que ele só deixou assim, vai ter isso. Então, tu tá me dizendo que existe essa ideia de que o Morgoth vai voltar no fim dos tempos e os caras da Amazon decidiu fazer aquela série de Senhor dos Anéis. Por que, gente? Ligas metálicas não dá. Ligas metálicas é sacanagem. Não, mas realmente, tem, assim, a gente tá falando aí, parece que a gente odeia o Tolkien, né? Quero deixar bem claro que eu adoro o Tolkien. Eu não falei mal em momento nenhum. Você me tira desse grupo aí. Parece que eu odeio o Tolkien, então. Não, mas realmente, tem todo esse negócio do pós-fim do Senhor dos Anéis, né? Que a gente não sabe depois disso o que aconteceu. Mas também meio que não importa, né? Se ele tivesse, tipo, até isso ele quer contar. Assim, tem coisinhas que são legais de saber. Tipo, teve toda a história do Gimli viajando na Terra-média junto com o Legolas. E aí o Gimli é o único anão que foi pra Valinor e tudo mais. A gente sabe que o Pippin e o Merry foram enterrados lá em Gondor, do lado do Aragorn. Então é legal esses detalhes, assim, sabe? A gente sabe que lá onde o Rei Bruxo de Angmar morreu, nunca mais floresceu nada. Então são detalhezinhos que expandem, assim, a mitologia, sabe? Então essas brechas aí que ficaram pro futuro realmente é legal, porque é coisas que você pode, tipo, interpretar você mesmo. Sim, ao mesmo tempo falando de brechas, de futuro e tal, me veio uma questão que a gente comentou lá atrás da mitologia, e isso é criado para explicar o mundo, né? Tipo, essa é a síntese do porquê isso foi criado. Não tem nenhum viés de, eu quero criar uma história para vender um livro, enfim. Só que aí a gente comentou algumas coisas diferentes aqui. Eu acho que isso influencia muito. Por exemplo, o George Miller é um diretor de cinema, então a história que ele vai contar é um recorte de um filme. Enquanto o Martin e o Tolkien são escritores, e aí o recorte são em livros, e o Oda faz um mangá que é semanal. Então eu acho que o filtro, dependendo da mídia também, é uma outra questão, né? Tipo, quanto o mistério, ele impacta de forma diferente se tá num filme e não é respondido, se tá num filme e é respondido. Ou se tá num livro que vai vir no próximo, ou num mangá que toda semana tem um capítulo e você lê ele há 10 anos já toda semana. Amor, nosso pensamento é muito conectado. Que eu tava pensando em algo muito parecido com isso, que eu ia até perguntar pro Vicentini, tipo, que você falou que não liga muito, tipo, o negócio dos War Boys lá. Tipo, não ligo muito pra saber como que eles surgiram e tal. Mas você não acha que seria muito legal? Tipo, é que no caso é filme, né? Mas seria muito legal, eu acho, conhecer. Porque eu tava olhando aqui e eu vi que existem várias gangues, né? Tipo, as Vuvaline, War Boys, etc. Eu acho que ia ser muito legal aprofundar nessas outras gangues também, nesses outros grupos, no caso de Mad Max, por exemplo. Eu acho que seria legal se o George Miller fizesse. Se fosse outra... Eu até falei pro Vinícius, assim, tipo, puta, esse universo é muito legal e, tipo, mas eu não quero mais ver isso se não for o George Miller fazendo. Ele é cadelinha de George Miller. Eu sou cadelinha de George Miller, desculpa, gente. Eu gosto de areia. O que eu tava dizendo, assim, eu acho que seria legal ter um desenvolvimento dos War Boys, assim, da gente saber esse background, assim. Eu só não preciso disso pra curtir eles agora, entendeu? Se a gente nunca tiver isso, não é uma falta que me faz. Se a gente um dia tiver isso, vai ser legal de ver isso, como é que isso se desenvolveu, entendeu? Mas não é uma coisa que faz falta. Entendi. Seria legal, mas não faz falta, beleza. Exato.
Só um parêntese pra vocês aqui, eu não vou explicar, mas só vou contar se vocês tiverem interesse. Depois eu falo em outro momento, fora daqui. Mas eu descobri ontem que existem 3 HQs supervisionadas pelo George Miller na época que saiu o Fury Road, que uma delas conta como que o Immortan Joe, da onde ele veio e como ele domina aquele lugar onde ele fica hoje. Legal. Uma história do Nux, que é o War Boy lá principal do Mad Max Estrada da Fúria. A outra eu não lembro. Eu tô falando, mas tem algumas coisas a mais dos filmes sendo contadas em HQs que já existem há alguns anos e a gente não sabia, descobri ontem. Então, por falar no Immortan Joe, ele era um coronel, não era? Um negócio assim? Exatamente isso que fala na HQ. É isso que eu ia perguntar, se tinha isso nos filmes, porque como eu só vi os 2 últimos, eu não sei se nos outros, de repente, tinha isso, enfim. Por isso que ele tem aquelas medalhinhas na roupa que ele usa, tem um monte de medalha militar, porque vem da carreira dele de coronel. Aham. E aí, os War Boys são super militares, eu acho. É verdade, verdade. Isso daí foi um excelente exemplo. Eu não sabia disso. Eu sabia que provavelmente tinha HQ disso, porque existe HQ de tudo hoje em dia. Mas, por exemplo, uma HQ de alguma história do Nux, alguma coisa que o Nux fez, ou algum acontecimento, eu acho legal de ler, assim, de saber. Mas saber da onde o Immortan Joe veio, como é que ele construiu a cidadela, como é que ele dominou lá, isso eu não acho legal. Isso é uma coisa que, pra mim, tira um pouco da mística do personagem, sabe? Entendi. Mas ele já é super misterioso, gente. Ele nem abre a boca, ele não fala nada, não acontece nada com ele. Então, mas eu acho que ele é um bom personagem por isso. Aham. Porque eu não consigo entender como é que esse cara, todo fudido da vida, todo doente, chegou ali. E eu não quero saber, sabe? Eu acho mais legal eu não saber. Não, faz sentido. Então, mas é engraçado porque a gente é muito oposto nisso, não nesse sentido de não querer saber. Eu concordo com você que ele é um personagem fascinante pelo mistério, pela aura que ele tem por si só. Mas se fosse pra ter alguma história aprofundando alguma coisa, é justamente dele que eu iria querer saber. Eu acho que porque eu tenho essa questão muito... Esses personagens poderosos, geralmente vilões, geralmente com hype em cima, essa coisa da aura, assim, é o que mais me cativa. Tipo, Tolkien, eu gosto do Morgoth e do Sauron. Mad Max, eu gosto do Immortan Joe e do Dementos agora. One Piece, Insama é Barba Negra, sabe? São vilões muito poderosos, geralmente são o que me fascina, não sei de onde vem isso. É justamente sobre esses caras que eu gostaria de saber mais. O Nux, pra mim, tipo, não me interessa. Se lançassem qualquer coisa, tipo, não é uma coisa que, sabe, nossa, eu preciso disso. Só um adendo mesmo. Que a gente é oposto disso. É o que eu falei, não é uma coisa que eu preciso, mas é uma coisa que eu acharia legal, uma história do Nux, porque eu acho que ele é um personagem legal, pode ter acontecido coisas legais com ele, que eu quero saber. Mas talvez também seja o fato de vocês terem falado esse negócio dele ter sido um general. Coronel. Porque isso é uma coisa que me lembrou lá quando saiu o último Planeta dos Macacos, sem ser esse agora, que também é um universo bem legal. O Vinícius comentou comigo, porque os vilões daquele filme são os militares, né? Uhum. E o Vinícius comentou comigo, por que todo filme que o mundo acaba, os militares tomam o poder? Por que os militares sempre conseguem chegar no poder nesse tipo de filme? E aí, agora que você falou desse negócio do Immortan Joe ter sido um general antes, eu acho que perdeu um pouco a graça. Se fosse uma coisa totalmente fora disso, aí talvez sim, tipo, se você me falasse, sei lá, o Immortan Joe era um corretor de imóveis, aí eu ia ficar, puta que pariu, como é que ele chegou nisso então? Mas a partir do momento que eu sei que ele era um militar, eu já, ele era um militar e aí, beleza, ele doutrinou as pessoas de acordo com o exército, sabe? Aí perde um pouco a graça pra mim. Existem outros detalhes que não foram comentados aqui, eu não vou falar, tá? Mas, tipo, da onde que surge o apelido de imortal pra ele, tem isso é explicado também. Que você não vai querer saber, mas tá nessa HQ. Não quero saber. Não, mas assim, com certeza deve ter coisas legais, porque assim, o que eu já falei, o George Miller, ele pensou no universo todo, então ele sabe tudo isso e veio da cabeça dele, né? Do cara ser um militar e tudo mais. E tematicamente faz sentido ele ser um militar, né? Ser o cara que dominou aquela região ali, o cara que é o opressor, ele é um militar, lógico. Mas eu acho que é uma coisa muito, tipo, toda a história é isso. E aí perde um pouco a graça do Immortan Joe ser um cara tão icônico visualmente e impactante no filme, ele ser só mais um militar que tomou um lugar, entendeu? Então, mas eu acho que a iconografia visual dele vai no aspecto religioso da coisa, e por isso que eu gosto. Ele não é só um militar que doutrinou as pessoas, ele traz um aspecto de controle pela fé, cria-se uma mitologia toda, e aí dá essa aura de santidade pra ele, por isso que ele tem um visual todo específico, e é aí que tá o tempero. Senão ele seria realmente só um militar, mais um vilão de algum filme estadunidense qualquer. Com certeza ele teve uma grande assessoria de imagem ali.
Se for parar pra pensar, até os War Boys lá que eles se matam, é meio quase como se fosse um sacrifício, né? Tipo, que é o que a gente vê dentro da religião, das religiões pagãs, enfim. Até dentro do exército mesmo, né? Não que o soldado vai lá e se mate, mas eles estão, tipo, eles Dispostos a morrer. estão dispostos a morrer porque o país falou, ô, a gente tem que matar os terroristas lá, então vocês aí se viram. Tipo, pra mim é a mesma coisa que o Kamikaze fazia, que os Homens Bombas fazem, é a mesma coisa pra mim. Tanto que eles são chamados de kamikaze, né? Tem toda essa... Os kamikaze, inclusive, tem todo um rolê ainda maior, porque eles realmente acreditavam no Japão que o imperador era descendente de um deus, então tem um rolê muito mais forte, assim. A gente tá quase começando a falar da criação do nosso mundo aqui. Sim. Como chegamos até onde estamos, que lore é esse que nos construiu? Mas o legal de ter esses universos que são bem pensados é por causa disso, né? Porque quando a gente olha pra história do mundo, todas as coisas são conectadas, né? Sim. E isso que é legal da história, isso que é legal de estudar a história, de saber como é que a gente chegou aqui, por que estão acontecendo as coisas que estão acontecendo. Mas aí você tem que parar pra pensar também que os vilões militares que tomaram o poder, aí é culpa do mundo real, né? Ninguém mandou a porra dos vilões militares tomarem o poder no mundo real. Também muda um pouco as coisas no mundo real pra poder mudar um pouco na arte também. Foi o que eu falei, né? Tematicamente faz sentido porque é sempre uma crítica a isso, né? É sempre uma crítica a uma militarização do Estado e, tipo, um bagulho assim. Mas infelizmente virou um clichê, né? Então, tipo, não tem o que fazer, sabe? Eu não vou fingir que eu gostei porque toda vez é isso, porque no mundo real também é isso, sabe? Se o Immortal Joe fosse um milionário empresário, talvez eu gostasse mais do que eles são militar, entendeu? A minha pergunta é por que todo mundo que assume o poder é do mal? Por que ninguém assume o poder, é bonzinho e pronto, deu tudo certo? Mas aí existe Bran, o justo. Como é que é? Como é que o Kiron chama ele? Bran? Eu fiquei com muito medo do que você ia falar quando você começou com Bran. Pra onde que vai esse Bran? Qual que é a última sílaba disso? Muitos diriam que é o poder que corrompe, né? Mesmo que vá alguém bom lá, tipo Insamar, o santo. É uma pessoa... Um homem apaixonado apenas. É um homem que ama além do que é permitido socialmente. E aí ele sofre as consequências disso. A gente falou sobre as diferentes mídias que vai se contar uma história numa criação de mundo. E aí eu tenho uma questão que a gente não tem a resposta, mas eu queria refletir sobre, que, por exemplo, dentro de mangá, que é uma coisa semanal ou mensal, dependendo, existe Berserk, por exemplo, que é um mundo que eu sou fascinado. Que não é nem semanal nem mensal, ele só é foda-se. Ele só morreu, o autor, né? Mas antes disso já era foda-se. Quando sair, saiu. Mas o que me intriga, não sei nem se intriga a palavra, o que eu fico reflexivo, é que Berserk é um mundo horrível, não horrível de ruim, horrível as coisas que acontecem. E um autor, pra escrever uma história nesse mundo durante anos e anos e anos da vida dele, eu fico pensando qual que é o impacto psicológico que tem você contar uma história de um mundo que só coisas horríveis acontecem durante basicamente a sua vida inteira, metade da vida, não sei quanto tempo ele ficou lançando Berserk, quantos anos ele morreu. Eu não sei até que ponto que seria, tipo, em que grau de comparação, não sei se tem uma comparação pra isso, né, mas, tipo, o George Martin, ele descreve muita coisa horrível também, em palavras. E ele vai em detalhes bem sórdidos. E o Miura, ele desenhava. Então, não só ele pensou naquele universo horrível e nas coisas terríveis que acontecem, ele criou a imagem que representa aquelas coisas horríveis. Então, realmente, não deve ser uma coisa bacana, assim, pra você passar 20 anos da sua vida representando esse tipo de coisa. Mas, gente, para pra pensar. Ninguém é 100% uma coisa só. Nós temos bondade e maldade dentro da gente. Eu acho que talvez ele usa isso pra tirar a maldade dentro dele, entendeu? Tipo, aquele pedacinho de maldade que a gente tem dentro da gente, ele joga isso no quadrinho e tá tudo certo. Porque tem o Junji Ito que cria os mundos horríveis dele, mas são muitas vezes contos, assim. Ele lança aquilo lá e aí ele vai pra praia depois. O cara é super sorridente, feliz, tranquilo, colorido com a vida. Mas a história dele é horrível, tenebrosa, de assustadora. Eu não acho que ele tá trazendo pra dentro. Ele tá botando pra fora um negócio que ele já tem. Isso, a Dani Chan meteu da psicóloga foda aqui agora. Ah, gente, a terapia tá em dia aqui. Porque a minha interpretação era a mesma do Vinícius, que tipo, puta, esse cara, mano, ele tá absorvendo muita coisa ruim, mas na verdade ele tá extravasando muita coisa ruim, né? Então talvez tenha sido bom pra ele fazer isso, né? Interessante, é uma terapia artística, ele bota pra fora. Tanto que o Junji Ito é um nenenzinho que fica comendo paçoca com os caras do Pipoca Nanquim, por exemplo. Ele deve escrever monstros horríveis
horríveis, soltando pus por cada poro do corpo, comendo uma paçoca, dando risada. É aquilo que falam, quando você tá estressado, vai fazer uma luta, vai fazer um Muay Thai pra extravasar. Ele extravasa no quadrinho. Eu escuto Slipknot Ele quando é eu tô estressado. roqueiríssimo, sempre. ele. Eu estou sempre estressado. Mas continuando aí em relação ao Berserk, porque a Dani Chan resolveu todo o problema aí psicológico já. A minha pergunta agora é o oposto disso. Por que você acha que a gente se interessa por um universo tão horrível assim? O que eu acho é que, posso falar por mim, né, obviamente. Eu já disse que eu tenho esse fascínio pelos personagens maus das histórias. Então, Berserk é um mundo mau, com várias figuras ruins, e obviamente existe aquele que, pra quem conhece, não precisa nem dizer que é o meu favorito, pelo que eu já falei aqui, que é o Grift, ou Fento, dependendo da fase. Ou Taylor Swift no nosso mundo. É a representação real do Grift é a Taylor Swift. Inclusive a Dani tinha certeza que o Grift era uma mulher. Amor, aquele personagem que você falou, isso aqui é uma mulher, gente. Não é a cara da Taylor Swift? Parece mesmo. Tô falando que o mal tá vencendo, ninguém me ouve. Se tiver um Swifter ouvindo a gente. Desculpa, Swifter. Desculpa. A gente te ama. Que no meu ponto de vista é isso. Eu gosto da maldade na ficção. E aí é uma história, basicamente, é um mundo de vilões. Com o nosso protagonista ali, também uma figura dúbio, não é um herói luminoso e puro. Então é legal ver a jornada desse cara, porque tem muitas dificuldades ao redor dele para ele ter que superar. Aí a gente chegou num ponto, que são os personagens humanos reais. Que aí George Martin faz isso muito bem. Ninguém é 100% bom, ninguém é 100% ruim. E isso me cativa muito também. Isso é bem legal. Eu tinha certeza que esse episódio ia me fazer querer reler Game of Thrones. Eu vou assistir a série, com certeza, de A novo. Dani causa isso nas pessoas mesmo. Eu já quis começar também, mas o que me destrói é que eu quero os outros 2 livros, gente. Eu não vou ler os 5 e o cara vai morrer daqui 2 meses. Gente, se ele morrer daqui 2 meses, não foi eu que fiz nada. Mas quando sair o 7º livro, eu tô começando a ler o primeiro. Aí ele pode morrer. Não, aí eu começo a ler. Tá. Que bom que foi isso que você falou, então. Não, mas isso é muito legal que você falou, porque o rolê do Guts, né, e do Grift, é uma ideia assim, não é uma... Nossa, que genial que foi. Mas ele meio que inverteu essa ideia de que, tipo, o carinha bonitinho, de branco, todo esbelto, todo lindo, ele é a pior pessoa do planeta. E o Guts, que é o cara fortão, mal encarado, bravo, que se veste de preto, gótico, trevoso, ele é um amorzinho de ser humano. Apesar de tudo que ele passou ter feito dele uma pessoa que, né, é violenta, ele é uma pessoa boa. E isso é muito legal em Berserk. É uma desconstrução, assim, desses 2 estereótipos, principalmente de mangá, que é legal de acompanhar. Eu amo essa contradição também. Quando o Vinícius me mostrou esse personagem, eu falei exatamente isso. Eu falei, nossa, legal porque ele é todo tipo de branco, né, bonitinho e tal, e ele é o vilão. Tem a representação da alma do Guts, que é um lobo, cachorro gigante do mal horrível, que se você não lê o mangá, você só vê aquilo, parece que ele é o vilão, não o vilão, porque você sabe que ele é o protagonista, mas parece que ele é um cara ruim, né? Mas aquilo é exatamente o que a Dani tava falando do autor, né? Tipo, ele tem essas coisas dentro dele e ele tá extravasando, né? Então, apesar da representação do que é dentro dele ser uma coisa feia, né, entre aspas, não é isso que ele é de verdade. Berserk é bom demais. Sim, embora ele tenha falecido e não tenha concluído a história, né, infelizmente, eu gosto de acreditar nessa versão que foi relatada para o público, de que o amigo dele que assumiu a história e está, né, supervisionando o que está sendo feito até agora, realmente sabe o que ele queria contar com essa história e qual que é o desfecho. A gente não tem como ver ele fazendo isso, mas eu ainda assim tenho muita expectativa de ver como acaba Berserk e qual que era essa mensagem que ele queria passar com essa história, mesmo que seja o amigo contando. Eu gosto de acreditar que isso é verdade, que o amigo realmente sabe e que a gente vai chegar nesse momento um dia. Eu só quero dizer também uma questão que era meio que implícita na minha cabeça, eu fui entendendo isso com o passar do tempo, que muitas vezes histórias que têm inspirações bíblicas é uma coisa que eu acho fascinante também, né? Sabe, você criar mitologia ou um aspecto da sua história, para quem está atualizado em One Piece, né? Tem essa questão agora da Arca de Noé, a inundação do mundo, sabe? Você pode trazer um elemento de alguma... E aí tem o Tolkien, que tem lá a Gênese e Lúcifer e Deus e os anjos e demônios. Essa também é uma fonte
de histórias fantásticas, maravilhosas, que traz um peso, assim, que eu não sei explicar, e eu fui entendendo isso com o tempo também. Eu acho fascinante, assim, eu acho que essa é uma estrutura, uma espinha dorsal que pode ter em diversos tipos de histórias e sempre vai me arrebatar de cara, como foi com Hazbin Hotel, por exemplo, a animação da A24. No primeiro segundo, assim, eu já estava sendo cativado por aquela temática. Sabe, esse negócio de Deus, diabo, anjos e demônios, mudando o rosto, mudando o nome, essa base simples e clássica mais do que tudo, é uma coisa que me fascina muito, eu não sei explicar exatamente da onde que vem isso. Eu acho legal também. Há uns anos atrás estava meio na moda, né? Tava saindo um monte de livro de anjos e etc. Deu uma caída, eu achei, esse tema. Eduardo Spor. Eduardo Spor é o culpado. Porra, esses tempos atrás é falar de Eduardo Spor. Você, inclusive, falou aí recentemente One Piece e Arca de Noé, faz 20 anos que ele falou da Arca de Noé em One Piece. Então. Eu quis mencionar por causa da inundação, né? Mas One Piece tem vários outros elementos que você pode. Tipo, o Guto da Cronosfera traz isso. Ele tem um vídeo só sobre isso. Paralelos bíblicos em One Piece. Eu não sei, eu acho muito da hora isso, sabe? Porque é como enfim, a gente falou da mitologia nórdica, da grega, são fontes poderosas de histórias que parece que tem um peso. Quando você sente, isso daqui veio, sei lá, da mitologia grega, só que está adaptado para o futuro, ou para uma realidade cyberpunk, ou para, enfim, não sei, parece ter um tempero diferente quando você bebe dessas fontes milenares de criatividade humana. Eu acho que deve ter um fascínio natural nosso como ser humano, porque é o que eu falei, né? Essas histórias vêm de pessoas que não tinham acesso a nada, em lugares totalmente diferentes, vendo um acontecimento e associando a um deus, né? Então, o deus do sol é um deus bonzinho, pô. Tipo, as flores crescem no sol, né? Tá quentinho, é gostoso. O deus da tempestade, ele é mau, ele é um deus ruim. Então esse maniqueísmo a partir da natureza, assim, como as pessoas interpretavam essas coisas, é o que sobrou até hoje, né? É por isso que é legal de sempre ver isso reinterpretado de formas mais criativas e de formas que ou continuam essa lenda de uma forma criativa ou que desconstrói essas lendas e muda o significado. É legal mesmo. Sim. Inclusive fica a dica para pessoas que escrevem, busquem outras mitologias, né, para sair um pouco do centro ali de nórdico, grego, cristianismo, porque tem muita coisa, né? Tem indígena, tem que eu acho super pouco explorado. Com certeza a gente acabou, infelizmente, ficando muito nesse negócio bem europeuzão assim mesmo, né? Homem branco, como é que a gente interpreta o mundo, mas é bem legal mesmo ir atrás dessas coisas. Com certeza. Ó, e dentro de tudo isso, de criações de mundos, de tudo que falamos aqui, entendendo as reflexões, as piras, as brisas, as risadas e os pensamentos sérios, eu particularmente acho esse um excelente gênese para o nosso mundo que estamos criando aqui, né? O Papo Vazio começa com tudo na minha interpretação, que eu achei maravilhoso, achei gostoso demais estar com vocês aqui nessas questões. Adorei o papo. Eu gostei. Acho que a gente devia fazer mais. Eu acho que é verdade, eu acho que deu certo, hein? Eu acho que eu ouviria esse papo de novo. Maravilhoso, então. E sem falar, é claro, que tem todo um planejamento dos próximos programas do Papo Vazio aqui, né? Já temos 2 convidados especiais para programas especiais, fora os outros episódiozinhos de nós 3 aqui sempre, né? Mas eu queria dizer desde já que Mano Joe, do canal do Mano Joe, estará aqui com a gente em um episódio especial falando de Sakamoto Days. Eu não estou bem de saúde, que alegria finalmente poder falar de Sakamoto Days. Ninguém faz podcast Sakamoto Days, ninguém faz conteúdo Sakamoto Days. Eu amo Sakamoto Days, pelo amor de Deus, eu preciso falar Sakamoto Days. Por favor, gente, Sakamoto Days. E também teremos Matheus Joy Boy falando de One Piece com a gente aqui. Matheus é um querido já de conversa, sempre, faz um tempo já, meu amigo. E vai estar aqui com a gente. E vai ser muito legal. E o Papo Vazio tá só começando, na verdade. E sigam a gente também nas redes sociais, é Papo Vazio, no YouTube, no TikTok, no Instagram. Então acompanha a gente por lá também. E assim termina o Papo Vazio, um podcast que, caso não tenha te agregado nada, bem, no fim, você já sabia.